Fala pessoal, tudo bom? Aqui vai a nossa terceira técnica de integração, certo? De achar a primitiva, tá? E ela se chama integral por frações parciais, tá bom? E quando que a gente vai usar esse tipo de ferramenta? Quando a gente tiver alguma coisa desse tipo aqui, tá? Quando a gente tiver um quociente, certo? Uma divisão entre duas funções de x, tá? E essas duas funções de x devem ser polinômios, tá? Bom. E o caso que a gente vai abordar aqui é o caso dos fatores lineares, tá? Existem dois casos, o dos fatores lineares e o dos fatores quadráticos, tá? Bom. E o que quer dizer que é o caso dos fatores lineares? Quer dizer que a gente vai poder decompor a g de x em parcelas do tipo ax mais b, certo? Em parcelas lineares, tá bom? Bom, e o outro pré-requisito para a gente poder usar essa integral por frações parciais é que o polinômio de g, quer dizer, o grau do polinômio g tem que ser maior ou igual ao grau do polinômio f, certo? O grau de g é maior ou igual ao de f, certo? Tá, mas e se não for? Tá? Se não for, a gente vai ter que fazer algumas mudanças, tá? Mas a gente vai conseguir resolver mesmo assim. Se não for, a gente... Ó, vou dar um exemplo aqui. Se não for, certo? É um caso que a gente poderia usar com frações parciais, mas o grau de cima é maior do que o de baixo. Então, eu vou ter que aplicar a divisão. Aplicando a divisão, certo? De polinômios, eu vou chegar nessa outra forma. Aí eu consigo aplicar frações parciais, porque eu já tenho alguma coisa com grau menor, certo? Bom... Agora eu vou fazer um exemplo e já vou explicar, conforme eu vou fazendo, como que são os exercícios de frações parciais. Vamos para o exemplo. Bom, eu tenho que resolver tal integral. A gente tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Até aí tudo bem. Mas, o que acontece? Acontece que o grau de cima é maior que o grau de baixo. Então eu vou ter que fazer a divisão antes de começar a fazer a integral. Bom, aplicando a divisão, a gente chega aqui, certo? Esse polinômio sobre o polinômio de baixo pode ser reescrito de tal forma, dessa forma aqui, certo? Bom, agora eu vou ter que fatorar o que está embaixo, tá bom? Fatorando, fatorei, certo? Fatorando, a gente chega numa coisa dessa maneira, dessa forma. Então, a nossa integral, que é essa aqui, pode ser reescrita, substituindo o miolo dela aqui, por essa outra função aqui, tá bom? Que é a mesma coisa. Só está reescrita de uma forma mais inteligente. Então vamos lá. Vamos fazer essa reescrita, tá? Já fiz a reescrita aqui, tá? E como a integral da soma é a soma das integrais, certo? A integral da soma é a soma das integrais. Dividir a integral em duas partes, tá? E na primeira parte eu vou chamar de parte 1 e a segunda parte eu vou chamar de parte 2. A parte 1 ela é mais tranquila, tá? Porque eu não vou ter que eu vou poder integrar direto. Então eu não vou focar nela, eu vou focar na parte 2, que eu vou ter que aplicar a técnica das frações parciais. Então, aplicando a técnica das frações parciais, tá? Na parte 2. E como funciona essa técnica? Bom, a gente vai ter que igualar isso a outras... A gente vai ter que dividir essa fração zona em frações menores. Como vai funcionar essa divisão? Bom, eu vou pegar a função que eu quero integrar, certo? Bom... Aí, como a gente tem 3 fatores aqui embaixo, certo? Bom, a gente tem 3 fatores, então a gente vai ter 3 fraçõezinhas novas, tá? E cada uma das frações vai ter uma constante em cima, 1 a 1, certo? E os fatorezinhos, os monômios que aparecem aqui embaixo, tá? Então, já que a gente tem 3 monômios, a gente vai ter 3 fatores. Tudo bem? No primeiro fator, eu pego uma constante, A1, divido pelo primeiro monômio. No segundo fator, constante A2, dividido pelo segundo monômio, com o terceiro fatorzinho, constante A3, divide pelo terceiro monômio. Tudo bem? Agora a nossa missão é achar A1, A2 e A3 que satisfaçam essa relação, tá? Porque aí a gente vai conseguir dividir a integral em 3 integrais, certo? Então a nossa missão agora é achar essas constantes, tá? Então eu vou fazer de um jeito aqui que chama... E a gente vai chamar de forma abreviada, tá? Eu vou achar o MMC desse lado, certo? Pra gente ter divisores iguais dos dois lados, certo? A gente vai querer ter essa divisão aqui dos dois lados. Então, bom, fiz o MMC, agora eu vou estar igualando o que está em cima com o que está em cima do outro lado,
certo? Então o que está em cima desse lado aqui é o que a gente já conhecia. O que está em cima do outro lado é o que sobrou do MMC, certo? Bom, agora eu vou fazer algumas substituições no x, certo? E eu vou conseguir descobrir as constantes pouco a pouco. Bom, se eu colocar x igual a 0, vai zerar aqui, certo? Vai sobrar o 2 desse lado, certo? Vai sobrar o que desse outro lado? Vai sobrar menos 1 e 2, certo? Então vai sobrar menos 2. Então 2 é igual a menos 2A1. Então A1 só pode ser igual a menos 1, certo? Vou fazer a mesma coisa para o 1 e para o 2 também, tá? A gente descobriu que A1 é igual a menos 1, A2 é igual a menos 1, A3 é igual a 3, certo? Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai voltar para a nossa integral, tá? Voltando aqui para a integral, certo? Aquela integral que eu queria já calcular. Eu vou poder substituir esse miolo pela aquela divisão em 3 fatores que eu já fiz, certo? Substituindo o A1 pelo menos 1, o A2 pelo menos 1, certo? E o A3 pelo 3, tá? E como a integral da soma é a soma das integrais, eu vou poder quebrar essa integral zona em 3 integrais pequenas, tá? Certo? Tá aí tudo bem, né? Bom, agora eu vou abrir uma aspas aqui, guardem isso aqui, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá? Vou abrir uma aspas para a gente conseguir resolver essas integrais. Tá, abrir aspas. Bom, se eu tenho uma função assim, por exemplo, certo? Eu vou querer integrá-la, certo? Mas o que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou usar a técnica da substituição, integral por substituição. Porque, ó, aqui é uma g de x, que é 1 sobre o f de x. Tá, eu consigo ver que a derivada do f de x pode estar aqui fora, vezes 1k, certo? Porque a derivada do f de x é 2, e se eu tiver 1k igual a meio, por exemplo, ele pode estar aqui, eu posso imaginar que ele está aqui multiplicando a minha fração. Então eu vou usar a técnica da substituição aqui. Eu vou definir a parte de baixo da minha fração igual a u, certo? Então du, na verdade, é igual a 2 dx, certo? Isolando o dx para eu poder substituir, a gente tem que dx é igual a du sobre 2. Tudo bem? Então agora eu vou voltar na minha integral e substituir pelo u e pelo du, certo? Então, onde estava a minha função 2x mais u substituir por u, a gente vai ter uma coisa desse tipo. Onde estava o dx, substituir por du sobre 2, certo? O meio já saiu para fora, já coloquei para fora. A integral disso aqui é ln, certo? É ln de u. Do módulo de u, na verdade, porque u não pode ser negativo. Então, a gente tem alguma coisa desse tipo, certo? Somei a constante, certo? E agora só substituir o u pela substituição que eu fiz, certo? Bom, terminei minha integral, tá? Então, é que no exercício que a gente está fazendo aparece coisas integrais dessa maneira, tá? Então eu abri essas aspas para a gente conseguir resolver aquelas integrais. Então, voltando ao exercício, certo? A gente estava aqui, tudo bem? Agora a gente é só resolver as integrais, tá? O que estava aqui. Bom, essa integral aqui você vai poder dividir em duas, né, para começar, porque a gente tem uma soma de integrais, certo? Dividir em duas. A primeira vai ficar x² sobre 2, a segunda vai ficar menos 2x. Bom, essa aqui é ln de x, essa aqui é ln de x menos 1, tá? E essa aqui, usando aquela técnica que eu acabei de passar, 3ln de x mais 2. E no final de tudo, eu só coloco a minha constante, tudo bem? Para terminar o exercício. Bom, por esse vídeo é só, no próximo vídeo eu vou dar mais um exemplo, tá? Um abraço.